Bom dia, quarto ano! Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Então, como de costume, terça-feira, dia de aula de matemática. E o assunto da aula de hoje não é tão novo assim. Por quê? Porque eu já apresentei para vocês a divisão, certo? Então, vamos ler a explicação da mesma forma, mas vocês já iniciaram, né? Aí, o universo da divisão, vocês já têm uma noção, porque nós trabalhamos divisão no bimestre passado, no caderno, lembram? Então, vamos lá. A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática e é inversa à multiplicação. Assim, como as outras operações fundamentais da matemática, a divisão também está muito presente em nosso cotidiano. Por isso, é essencial conhecer bem esse processo, a fim de adquirir prática e tornar esse cálculo mais ágil. A divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores, ou seja, para repartir uma quantidade em partes iguais. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso, é importante compreender seu funcionamento para aplicar adequadamente. Suponha que você tenha 6 balinhas e seu desejo é dar um pouco para cada um de seus 3 amigos. Vamos interpretar inicialmente a ideia por meio de um desenho. Então, cada bolinha é uma balinha. Inclusive, essa explicação do PET é a mesma que eu dei para vocês como exemplo, certo? Se vocês olharem o caderno de vocês, está lá esse mesmo exemplo. Se agruparmos as balinhas de 2 em 2, cada uma das pessoas receberá a mesma quantidade. Então, a pessoa 1 vai receber 2 balas, a pessoa 2 vai receber 2 balas e a pessoa 3 também vai receber 2 balas. Veja que o que acabamos de fazer foi dividir as 6 balas por 3 pessoas e encontramos 2 como resposta, ou seja, a resposta dessa divisão é 2. Para representar uma divisão, vamos utilizar o método da chave. Então, a chave é esse L invertido, né, para a gente memorizar. O número 6, que é o total que estamos dividindo, ele é o dividendo. O número 3, que é o número que está dentro da chave, é o divisor. O número 2, que é o resultado, ele é o quociente. E aqui o 0, ele é o resto, porque pode ter aí outro número como resto. Existe um método que facilita o processo de divisão, o algoritmo de Euclides. O método afirma que o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente e adicionado ao resto. Em outras palavras, dividendo, que no caso aqui é o 6, é igual o divisor, 3, vezes o quociente, 2, mais o resto, 0. Mas essa parte aqui não é interessante para a gente no momento. O interessante para a gente aqui é resolver as situações, problemas de divisão, ok? E o que eu vou fazer agora? Neste exato momento, eu vou pular a atividade 1 para nós irmos lá para a atividade 2 observar essa divisão. Aqui está explicando como que faz a divisão do número 72 por 3. E eu espero que dessa vez eu consiga encaixar o vídeo neste exato momento, ok? Então, pule por enquanto a atividade 1 para ver a explicação de como se divide um número pelo outro, ok? Então, eu gravei a explicação de 72 dividido por 3. Então, primeiro assista o vídeo agora e depois você vai voltar para fazer as atividades, ok? Espero que dessa vez dê certo. Para quem ainda não aprendeu como faz
uma continha de divisão, vamos lá. Esse símbolo aqui, que parece um L invertido, ele se chama chave. O número dentro da chave é o divisor. São as parcelas em que estamos dividindo. O número de fora da chave se chama dividendo. Então, é o total que vamos repartir em 3 partes. Qual que é a próxima etapa aqui? A primeira etapa é ver se o primeiro algarismo aqui do número que estamos dividindo, se ele é igual ou maior do que o número que está dentro da chave para a gente poder dividir. Se esse número aqui fosse menor do que 3, se ele fosse 1 ou 2, então a gente deveria juntar os dois algarismos. Mas como 7 é maior do que o 3, nós vamos dividir primeiro apenas o 7. Então, nós fazemos um tracinho para identificar que nós estamos usando ele. Então, vamos lá. Na tabuada do 3, que número vezes o 3 chega mais próximo do 7? Porque não tem 7 na tabuada do 3, mas tem um número que chega próximo, que é o 6. 3 vezes quanto que dá 6? 3 vezes 2. Então, a gente pode até colocar aqui, ó, um símbolozinho da multiplicação para a gente pensar direitinho. Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, é o que chega mais próximo do 7. Então, agora nós vamos fazer a continha. 7 menos 6. Quanto que sobra? Sobra 1. O que eu faço com esse 1? Eu vou descer o 2 ao lado dele para continuar a divisão. Então, agora, nós vamos dividir o 12 por 3. Na tabuada do 3, tem o número 12. Que número vezes 3, nós chegamos no resultado 12? 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4, temos o resultado 12. E o resto da nossa conta foi 0. A nossa conta foi exata. Mas aqui poderia sobrar algum número. E nós chamamos de resto, ok? Então, é assim que se faz uma divisão. E qual foi, então, o resultado da nossa divisão? 72 dividido por 3 é igual a 24. Então, o resultado, né, que é o número que fica embaixo da chave, nós chamamos de quociente. E nesse caso, a resposta foi um número que não houve resto. Então, 72 dividido por 3 dá 24 exatamente e não sobra nada, certinho? Bom, agora você já assistiu ao vídeo. Agora você vai voltar na atividade 1 e fazer, ok? Então, vamos lá. Vamos resolver as divisões com a ajuda, o uso das pedras de dominó. Então, vamos lá. 24 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui vai ter que ficar contando as bolinhas da peça de dominó. Então, aqui, nós podemos pensar quantas vezes o número 4, número 24, cabe dentro do 12. Por quê? Aqui, ó, esse símbolo era para ser a chave, certo? Porque a gente fizer 24 dividido por 12, neste momento, a gente colocar o 12 dentro da chave, a gente vai entrar em um conceito de divisão que deveria ser um pouco mais para frente, que é dividir com 2 números dentro da chave. Então, aqui, pense, quantas vezes o número 24 cabe dentro do 12, né? Porque a gente sabe que o 24 é o dobro de 12, certo? Então, quanto que daria essa conta? Ok? Agora, aqui, né, 10 pintinhas
dividido por 2. Essa daqui já está mais tranquila para resolver dentro da chave. 10 dividido por 2. Que número vezes 2 dá 10? E assim a gente pode pensar também na anterior. Que número vezes 12 dá 24? E aqui, que número vezes 2 dá o 10? E também com o 30. 30 dividido por 6. Então, 30 do lado de fora da chave e o 6 é o número que fica dentro da chave. Então, 30 dividido por 6, quanto que dá? É uma questão da gente olhar na tabuada também, né? Lembra que a operação inversa é a multiplicação? Então, que número vezes 6 que nós chegamos no resultado de 30? Porque todas essas continhas aqui vão ser exatas, não vão sobrar resto, ok? Então, já vimos aqui o vídeo da divisão. E agora vamos resolver as divisões no quadro abaixo para completar a cruzadinha, escrevendo por extenso o resultado. Então, vamos lá. Temos aqui as contas das verticais e das horizontais. Por quê? Tem as palavrinhas escritas nas verticais, que são as de números, e nas horizontais, que estão identificadas por letras. Então, vamos fazer uma continha aqui, porque tem várias continhas aqui para fazer, né? Vamos fazer a número 1 da vertical. Vou até colocar aqui a máquina de escrever. 56. Isso. 56 dividido por 4. Qual que é a primeira coisa que a gente analisa? Esse primeiro número, vou colocar a mãozinha. Esse primeiro número 5, ele é igual ou maior que o 4? Sim. Então, a gente começa por ele. Que número vezes 4 chega mais próximo do 5? 1, né? Porque 1 vezes 4 dá 4. Então, 1 vezes 4, 4. Então, a gente vai subtrair o 4 do 5. Então, 5 menos 4 dá 1. E agora, o que a gente faz? Ainda tem o 6 para dividir, não é mesmo? O que a gente faz com esse 6? Nós descemos o 6 ao lado do 1. E agora nós temos um novo número para dividir por 4. Agora nós temos 16 para dividir por 4. E na tabuada do 4 tem 16. Que número vezes 4 dá 16? 4. 4 vezes 4 dá 16. E 16 menos 16, temos aí um resto de 0. Então, temos aqui uma divisão exata, certo? Não sobrou, não teve resto. 56 dividido por 4 dá 14 exatamente, certo? E agora, professora, pelo amor de Deus, o que eu faço? Vou lá na cruzadinha, vou na vertical número 1. Olha aqui, ó, vertical número 1. E vou escrever aqui 14, certo? Lembrando que é 14 que se escreve, ok? Mais uma continha? Então, vamos fazer uma da horizontal. 32 dividido por 8. Então, vamos lá. 32 dividido por 8. O que a gente faz? A gente analisa o primeiro número. O 3, ele é igual ou maior que o 8? Não é. Então, aqui nós já vamos dividir o 32 por 8. Então, a gente vai pensar. Na tabuada do 8, tem algum número que vezes ele chega mais próximo do 32 ou que dá igual? 8 vezes 4. 8 vezes 4 dá exatamente 32. E 32 menos 32, temos aí um resto de 0, ok? E agora, o que a gente faz? Vai lá na cruzadinha
horizontal, letra A. Letra A. Quanto que deu? 4. Vai caber exatamente a palavra 4, ok? Então, é isso que vocês têm que fazer. Ah, não coube um número que eu achei dentro da cruzadinha. Ah, tem alguma coisa errada, tá? Porque vai dar certinho. Ó, o 14 deu certo e o 4 também. Então, precisa resolver certinho as operações de divisão para poder dar certo os espaços das letras para completar a cruzadinha, tá bom? Eu tenho certeza que vocês conseguem, porque vocês já praticaram aí algumas divisões, ok? Um beijo e até amanhã!